Ora, muito bom dia a todos. É um gosto, uma honra poder estar aqui convosco, neste público maravilhoso. Cumprimento todos os participantes, mas em primeiro lugar gostava, evidentemente, de cumprimentar Dom António Azevedo, Presidente da Comissão Episcopal para a Educação Cristã, o Dr. Fernando Moita, Diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã, os colegas que vieram de Itália e de Espanha, António Roja, deve ser assim, e Ernesto Diaco, muito bem. Aqui o professor Jorge Bacelar, pela brilhante comunicação que fez aqui e, de facto, explanou aqui muitos pontos de convergência e inconvergência com a relação da religião e, nomeadamente, a disciplina da educação moral católica. A comissão organizadora, todos esses que trabalharam para hoje estarmos aqui e todos os participantes. Eu começava por dizer, o título da minha conferência iria ser partilhado, e está aqui no computador, mas já dei indicação para enviar para todos os participantes, dado também para adiantar um bocadinho a hora e não me alongar-me. E assim, para não cortar slides, assim faço aqui o corte no texto que preparei para hoje. Só uma primeira nota, Sr. Professor. O senhor é jurista, constitucionalista, tem sempre a oportunidade de incitar uma ação contra os seus pais por não ter metido na educação moral. No caso do meu pai, só entregando a ação no céu. Pronto, ok, muito bem. De facto, isto é a questão que coloca-se aqui logo uma questão de bioética, que é a autonomia dos pais sobre os filhos, não é? E a decisão que hoje se toma, isso acontece muitas vezes, não é? Uma decisão pela autonomia, a responsabilidade parental, que eu também não gosto muito do termo parentalidade, não é? A responsabilidade parental sobre a autonomia dos filhos, os direitos dos filhos, até que ponto esse interesse, esse direito, essa autonomia acautela o interesse superior do filho. Parece que, não é? E depois encontramos mais no futuro, isto acontece muito, por exemplo, com a vacinação. Também. O interesse, acautelar o interesse. Bem, desculpem esta deriva. Eu ia começar a minha conferência para explicar o que é isto. Aquilo que me foi pedido foi falar sobre uma bioética personalista e humanista. Mas está tudo nos slides e depois tiverem a particularidade de ver, assim adianta a comunicação. Mas uma bioética personalista é aquela que está centrada na pessoa humana. Centrada na dignidade, conforme foi aqui dito, logo no primeiro artigo da Constituição, toda a nossa Constituição está baseada na dignidade humana. E então o que é a dignidade humana? A dignidade humana, um professor nosso, que era o professor Michel Renaud, dizia, e até o Frei Bernardo, quando falámos da dignidade, citavam sempre Santo Agostinho, que a dignidade é quase, quando falamos do tempo, quando nos perguntam, não sabemos, mas quando não nos perguntam o que é o tempo, nós sabemos o que é o tempo. Mas quando nos perguntam o que é o tempo, nós não sabemos dizer nada do tempo. E a dignidade era um pouco esta. Mas Daniel Serrão, e desculpem trazer aqui o professor Daniel Serrão, do qual eu acompanhei muitas horas de viagem, porque ele já não conseguia ver, e eu ia aprendi muito com ele nas conferências. Não é? Aliás, a minha tese de doutoramento foi sobre o pensamento de Daniel Serrão. E ele tinha uma estirada importante sobre a dignidade humana, enfim, suportada por outros autores, o Adorno, não é? Que ele diz que a dignidade humana é inerente à qualidade, à espécie humana, isto é, não sou eu que atribuo dignidade a ninguém, a dignidade é inerente porque eu sou espécie humana. E, portanto, esta dignidade, não é? Quando falamos nas questões éticas do início da vida, quando falamos nas questões éticas do fim de vida, quando falamos das questões, até agora, com a questão das inteligências artificiais, tanta temática emergente, mas tanta temática persistente, que a bioética continua a falar e a discutir. Portanto, a dignidade é uma condição inerente à condição humana, é uma dignidade intrínseca e uma dignidade inerente. Intrínseca porque radica na intimidade mais íntima do íntimo do ser humano, e inerente porque somos todos a espécie humana. Por isso, Sr. Professor, até o maior terrorista, não é, tem dignidade. Porquê? Até ele tem direito à defesa. Porquê? Porque radica na dignidade da pessoa humana.
É a partir deste conceito que um terrorista pode ter feito o mal que fez, imaginemos aqui uma bomba, teria direito à defesa, não é? Portanto, é esta questão. Eu iria começar, enfim, só para... E, portanto, a bioética personalista está nesta base. E quem quiser, dizendo bem, tiver interesse nesta área, os professores de moral devem ter muito interesse nesta área. Eu fiz um projeto, enquanto na Universidade Católica, que era o projeto BEST, corríamos as escolas secundárias a falar de bioética e as temáticas clonagem, eutanásia, início de vida, procriação medicamente assistida, engenharia genética, investigação com alunos 10º, 11º e 12º ano, em que colocávamos as questões do ponto de vista biológico e depois colocávamos as questões do ponto de vista ético. Abordávamos a questão, e a grande dificuldade muitas vezes dos professores é que percebiam muito de filosofia, mas depois não tinham argumentação ética, capacidade ética para abordar as questões e ver os problemas éticos que estavam adjacentes à problemática. E depois tínhamos os professores de biologia que só percebiam da biologia. Depois havia aqui um vazio, não é? E fizemos até no Colégio de Gaia, Sr. António, exposições muito interessantes com pósteres. E até tivemos na Fundação EDP no Porto, com a presença do secretário de Estado, na altura João Castro, penso que era João Castro, da Educação, uma grande sessão de encerramento com alunos do 12º ano, 10º ano, 11º, a apresentar pósteres e nestas matérias, não é? Portanto, isto é importante, a bioética personalista tem a base e, portanto, depois deixo um bom manual para quem quiser, é o manual de Alice Grécia, da bioética, manual de bioética, que aborda a questão da bioética personalista, mas aborda também todas as outras correntes, não é? E faz uma distinção clara entre o que é a bioética laica e a bioética católica. E, portanto, poderão ficar com essa nota se quiserem. Portanto, penso que ele ainda está à venda nesse livro, mas é muito fácil. Bem, a questão da disciplina da IMRC ser uma voz de esperança e uma voz profética na escola, grande desafio. Bem, eu vou falar ao sabor da esperança, que o grande desafio que temos que enfrentar, também sou professor, não é? Então, um dia destes, desculpa lá interromper, um dia destes estava numa aula aqui numa universidade, estávamos a falar sobre questões éticas de início de vida. Uma estudante, já no seu primeiro ano de licenciatura, diz-me, enfim, estávamos a falar a questão do... Qual é o estatuto do embrião humano? É pessoa ou não é pessoa? Claro que, juridicamente, temos aqui algumas... E a aluna diz-me assim, o embrião humano é um parasita e um vírus que entra no corpo da mulher. Eu fiquei tão incomodado com aquela resposta que eu disse, olha, isso não é argumentação para uma aluna de uma universidade, que já estávamos no segundo semestre. Tens que aprender a linguagem científica. Se me disseres a mim que o embrião humano ainda é um aglomerado de células do ponto de vista biológico, eu ainda sou capaz de aceitar, porque é uma realidade. Mas não é um parasita e um vírus. É algo humano, da espécie humana, que tem dignidade, porque tem essa capacidade inerente da nossa qualidade de humanos. E, portanto, vamos encontrar e encontramos muitas coisas destas. E, portanto, temos que enfrentar estes desafios, não é? E de vencer estas barreiras. As barreiras da ideologia, e, acima de tudo, do mito da neutralidade, não é? Da neutralidade e as fronteiras do laicismo, não é? Deste laicismo cultural e deste laicismo jurídico-político. Porque a cultura vai entranhando e vai transformando a juridicidade. E a juridicidade vai cobrindo aquilo que a ideologia vai propondo. E muitas vezes é isto. Não há boas leis sem uma boa base ética. E até há leis imorais. Até há leis imorais. Por exemplo, quando falamos da questão do aborto, o aborto não é legal, está despenalizado. Portanto, a própria juridicidade dá lá umas 10 semanas e outras, enfim, de acordo com a circunstância, mas a partir do momento tem uma linha vermelha. Continua a ser crime.
não é? E, portanto, neste tempo de confuso, a era digital, que é a era do já agora, contrapõe-se à era do espiritual, que eu aprendi na universidade, do já ainda não. Este já ainda não, mas que se espera. A esperança contrapõe-se à pedagogia sem ensinamento, e uma pedagogia sem ensinamento é vazia de conteúdo. E um ensinamento sem pedagogia é cego de conceito. Um exemplo. Eu era um bom jogador de bilhar livre, não sei se alguns ainda se lembram do bilhar livre. Quando eu falo no bilhar livre, para as gerações novas ninguém sabe o que é o bilhar livre. E eu era um bom jogador de bilhar livre. E estava numa final, até que uma pessoa mais velha do que eu estava a dar uma tacada e de repente leva um lapadão na cara. Olho para trás, quem era? Era o meu pai. Claro que eu lá fiquei, não é? Quem é que não fica, não é? Andei para aí um dia ou dois sem falar com ele, não é? Mas sabe uma coisa? Porque às 7h30 era a hora do jantar em casa. E sabem o que aconteceu? Nunca mais esqueci qual era a hora do jantar. Exato. É verdade, quase que isto é impossível hoje. Não é? Mas uma pedagogia sem ensinamento é vazia. E o ensinamento sem pedagogia é cego. E, portanto, a disciplina da educação moral pode ser este ensinamento com pedagogia, não é? Portanto, para falar um bocadinho da esperança, estamos a dar aqui esperança, choveu. Um poeta francês, não é? Cito aqui o Dom António Couto, também, escreve num artigo que um poeta francês retrata a fé, a esperança e a caridade como 3 irmãs, sendo a fé uma esposa fiel, a caridade uma mãe e a esperança uma menina que caminha ao lado, pelo meio das mãos das 2 irmãs mais velhas. Refere o poeta que, à primeira vista, parece que são as 2 irmãs mais velhas que levam pela mão a pequenina esperança. Mas, vendo melhor, diz o poeta, é a pequenina esperança que empurra as 2 irmãs mais velhas a fazer andar o mundo. A esperança e a confiança em Deus não servem apenas para nos empurrar a andar, mas arrastam o nosso mundo num andamento confiado em Deus. E o docente do contexto da educação moral, creio que é esta irmã mais pequenina da esperança, esta irmã mais nova, esta novidade que pode trazer sempre, pode arrastar consigo o crescimento moral dos nossos adolescentes e jovens. O professor da educação moral é ele mesmo um elogio à esperança. A esperança, diz Papa Francisco, é performativa, transforma. E, portanto, é a esperança, esta esperança performativa, como é que nós podemos dizer? É uma esperança narrada e encarnada. Encarnada que não é apenas informativa, mas transforma, que nos cola a vida. E o professor de moral de religião tem de fugir desta prisão do tempo, deste tempo encerrado, deste tempo vazio, deste tempo meramente ideológico e não pedagógico. O professor de moral joga o jogo da esperança, em que ele é ao mesmo tempo treinador e ao mesmo tempo jogador. E, portanto, é esta esperança que nós queremos. Mas este tempo em que somos empurrados pela esperança é com Deus que devemos caminhar, porque com Deus sabemos bem para onde caminhamos com os irmãos, mas, sobretudo, caminhamos como irmãos, passo a passo ao ritmo de Deus. E assim, ao sabor da esperança, esta esperança que é sempre nova, podemos juntos ensaiar uma nova humanidade. E, portanto, acho que enfim, esta humanidade, esta consciência, não é? A Gaudium Spes, a alegria da esperança, não é? Diz que neste caminho, que eu diria, que nos trouxe a este santuário do encontro, que podemos dizer aqui, este santuário do encontro, façamos deste tempo santuário
A Gáudio aos Pés fala na consciência, que é o centro mais secreto do santuário, no qual o homem se encontra a sós com Deus, cuja voz faz ouvir, e faz aquilo e evita, não é? Se faz ouvir na intimidade do seu ser. É o número 10 da Saspel. E, portanto, façamos neste tempo, um tempo importante, para mantermos limpos o nosso olhar sobre a esperança. Manter este tempo sem muros, um tempo livre, um tempo em que o nosso coração de graça que recebemos esta esperança possa semear também laços de confiança. O título da minha conferência é a Bioética, ao sabor, saborear a bioética, ao tom da esperança e ao consolo da confiança. Por isso temos que ouvir a voz que vem de fora de nós para esta profecia da EMRC na escola. A voz profética é uma voz que vem fora de nós. Não nasce em nós, mas escolhe-nos a nós para desatar o nó e mostrar o rosto, o rastro de Deus na disciplina de EMRC. Essa voz que vem de fora, esse vento que vem de fora, esse vento, e vento que é um vento que vem de fora, não é? Fala-nos sempre num silêncio, fala-nos sempre num som que nunca se ouviu e numa voz que nunca se calou. Que é aquela voz da intimidade do meu ser. Está sempre a falar. Faz isto e evita aquilo. É a voz do sentido, não visível, mas sensível e audível. A voz profética do professor de MRC propõe caminhos a fazer pela intimidade mais íntima de nós. Pede para não fazer coisas na educação moral, mas para educar a partir de um coração inteligente e não de uma inteligência sem coração. Esta é a grande nota. Nas minhas andanças pela escola, a falar, eu às vezes até digo, ando a pregar a bioética. Sou quase como aquele palhaço do circo, em que o circo chegou aqui a Fátima e montaram lá perto da cidade e de repente, depois de estar pronto o circo começou a arder. E o diretor do circo mandou o palhaço já vestido para ir fazer a sua apresentação ao centro da cidade, chamar para acudir e para ajudar a apagar o incêndio. Alguém ligou ao palhaço? Não, conclusão, o circo ardeu todo e chegou à cidade. Às vezes é assim que nós nos sentimos. Às vezes é assim que nós nos sentimos. Falamos de ética, falamos de moral, mas ninguém nos ouve, ou poucos nos ouvem. Não é? E, portanto, nestas andanças, diria eu, a falar de bioética, numa sala, cerca de 70 jovens, na casa no ano, 11º ano, creio eu, veio uma voz lá do fundo de um jovem muito interessante. Sr. professor, como é que pode um jovem nesta sociedade de informação discernir? Utilizou a palavra discernir, que é muito importante, porque há muita gente que chega à universidade que não consegue, muitas palavras são aplicadas, e nós vemos nos testes, professor, não percebo o que é isto. Não é? Estão a ver? E, portanto, discernir o que é certo ou errado, se para uns é correto e para outros é incorreto. O que fazer? Nós, professores de moral, temos que ter a grandeza de espírito e a leveza, enfim, da inteligência para poder responder a esta questão. Eu disse, a missão do professor e de bioética, e neste caso a missão dos professores de moral, por vezes é salvar a vida moral dos que a perderam, mas também corrigir a vida moral dos que não a sabem viver ou dos que não a têm. E hoje vivemos numa sociedade amoral. Perderam, não sabem o que é a bruxa e a fada madrinha. As nossas escolas hoje celebram o Halloween. Perdeu-se a noção daquilo que é o mal e o bem. E, portanto, quando misturamos tudo, vivemos um bocadinho na nossa amoralidade. Antes nós sabíamos o que era, sabíamos muito bem quem era o demoníaco e sabíamos muito bem quem nos salvava. Hoje não sei se é bem assim.
E, portanto, a informação, eu disse-lhe, a informação não significa o conhecimento, nem a informação. Os jovens de hoje, caros amigas e amigos, já não são a geração rasca, como falámos aqui há uns anos atrás. É a sua geração rasca. Já não era a minha, mas quase também. Já não são a geração rasca, como foram dominados no passado, mas são a geração arrasca. Não são arrasca, mas são a geração arrasca. Precisamente pela quantidade de informação, pela tecnologia, pelas redes sociais, que hoje tudo está à sua mão e que muita dela, ou grande parte dela, de má qualidade. Isto entra pelas nossas salas. Como aquela jovem, é um parasita, é um vírus. Não é? Decidir, disse eu ao jovem, decidir sobre o que é certo e o que é o errado, neste contexto social, cultural, confuso, é muito difícil. Mas a ética, a moral, ensina-nos que existem dois poderes em nós, que é o bem e que é o mal. O vencedor será aquele que nós alimentamos. Porque a ética é uma estrada, é um caminho que nos leva à verdade, nas palavras do professor Walter Oswald, que não a tem, mas que ela aspira. A ética procura, a moral procura esta verdade contínua. Não sei se o jovem aceitou o que eu disse, mas o que eu sei é que ele me deu um abraço no final e não ficou indiferente àquilo que foi dito. Vale a pena este momento, neste mundo que cultiva a indiferença, que é um pecado mortal da nossa atualidade, e devemos optar por outra sabedoria. Porque quando tudo vale, nada vale por tudo valer. E, portanto, teremos que ver esta. Uma nota que já não sei, o Luís já está a olhar para o relógio, e por isso, não é? A falácia da escola neutra. É uma falácia a escola neutra. A narrativa do começo, o Gênesis, não é? Diz, ele vê a polaridade sexual é uma realidade criada e não divina, e é uma realidade criada. Na verdade, a Bíblia não conhece o homem senão homem e mulher. E é isso que temos que dizer. O relato bíblico não conhece a humanidade senão aquela que ela sempre constatou de si mesma. Dois seres complementares e recíprocos, cuja atração, necessidades e possibilidades de união estão inscritas na sua própria conformação. Mas vivemos um tempo de relativismo ético, de experimentalismo social, de uma nova crença moral. A pós-modernidade converteu valores morais e universais em valores culturais e ideológicos. Tudo é permitido porque, em nome da nova crença moral, as decisões não dependem da ética personalista, humanista, mas, pelo contrário, dependem de uma ética tão somente nas decisões pessoais. Então, se é agradável, útil e bom para mim, então é ético. E não esqueço os outros. Esqueço a decisão. O relativismo ético, com várias variações, tende a fragmentar o sentido ético da humanidade e do próprio ser humano. O que se vive em Portugal, e a partir do poder político, aqui já foi tocado em algumas questões, e a presença de uma política social e uma cultura baseada numa crença ideológica neoliberal radical, em vez de entrar numa antropologia do ser humano, a pessoa, não é? A bioética não nega o género humano, pois o homem e a mulher, o ser humano, ambos iguais em dignidade, intrínseca e inerente. A dignidade é este valor fundamental, é o valor pelos quais todos são iguais e igual. Mas esta nova ideologia quer evidenciar a laicidade, e ao tentar evidenciar a laicidade, acaba-se por tornar ela própria numa ideologia moral. E, portanto, é isto. A geometria deste experimentalismo social, e então vou ter que acabar, não é? Muito bem, com pena, mas a geometria deste experimentalismo social, que muitos creem ser uma evolução natural da sociedade, que pouco tem de natural e moral e muito de ideológico e cultural, e pouco axiológico e muito menos pedagógico, reduz o ser humano, o homem, a uma mulher, radicalmente iguais, mas absolutamente distintos e complementares na sua diferenciação sexual.
A nova crença ideológica apresenta um ser humano descarnado, sexualmente neutro. Isto é, a ideologia de género, a pessoa possui um objeto corporal, que pode ser masculino ou feminino, mas esse corpo-objeto é extrínseco à pessoa. A visão redutora de ser homem e ser mulher. Isto é o grande erro de Descartes. É o grande erro de Descartes. Desculpe, professor, mas é o grande, porque aqui o dualismo corpo-espírito. E a pessoa é a humanidade substancial, unitária. Não há aqui. Isto tem uma conexão. Hoje este pensamento está muito enraizado. Porquê? Porque eu penso, logo existo. Então eu posso pensar uma coisa que não sou. E ao pensar uma coisa que não sou, posso pensar ser homem e afinal eu sou mulher enquanto corpo. Ou outra coisa, quando o meu corpo está estragado, porque eu não quero viver neste corpo, então, porque o meu pensamento considera que este corpo já não é meu, eu posso destruí-lo. E esta é a grande visão deste eu penso, logo existe. Vão ver? E, portanto, eu só vou, e vou terminar, porque, enfim, só vou terminar, como é que nós podemos proteger a escola desta falácia. E vou-vos dar só um exemplo, queria falar de outras questões, mas já não temos tempo. Eu dou-vos este exemplo, este caso muito concreto, que na minha freguesia, uma vila lá da zona de São João da Madeira, Oliveira das Meias, não é? Passei um dia deste à escola primária e fiquei muito contente por dizer Dia da Família. Bem, estão a celebrar o Dia da Família. Mas depois interroguei-me, mas já não celebra o Dia do Pai nem da Mãe. Muitas escolas, e é isso que os professores de moral têm que fazer também, do primeiro ciclo, optaram por excluir das suas atividades o Dia do Pai e o Dia da Mãe. Fizeram-no desaparecer do calendário escolar. Os pais e as mães que levam os filhos à escola já não existem naquela escola. Há família, tudo bem. Mas também os pais e as mães parecem não estar muito preocupados. E esta é a cultura, não é? Sobre esta alteração social, mais ideológica que pedagógica. A diferença social deve ser salientada e deve ser ensinada e não ocultada. Quanto mais queremos mostrar a diferença, mais apagamos a diferença. Não é? Porque a questão acaba por ser esta. A diferença social, como eu digo, deve ser salientada, deve ser ensinada e não ocultada. A ideologia da igualdade é a negação da diferença e da diversidade que tantas pessoas apelam numa escola inclusiva, mas acabam por excluir esta atividade com património cultural, social, que é relevante, a comemoração do pai, do Dia do Pai e da Mãe. Podem, evidentemente, celebrar o Dia do Pai e da Mãe e também celebrar o Dia da Família. Não é? Bem, a escola, os seus diretores, conselhos gerais, associação de pais, não escapa aos efeitos indiretos de toda esta tendência ideológica. O mito da neutralidade, meus caros amigos e amigas, é uma falácia. É uma falácia. Creio que o paradigma da escola neutra é o mais perversamente ideológico dos paradigmas educativos. A absurda neutralidade da escola não tem em consideração as funcionalidades axiológicas da educação. Se a escola é um lugar da exclusão e não da exclusão, precisamos de optar por outra sabedoria. Se apelamos a um sistema de ensino com mais autonomia integrada e mais plural, precisamos então de uma escola menos ideológica e significativamente mais axiológica. Termino a minha apresentação. Esta está disponível para ser enviada para todos vocês. Está bem? Muito